Olá, sou o professor Luciano Coutinho, do Instituto de Economia da Unicamp. E é um grande prazer para mim apresentar para vocês os resultados de um grande estudo chamado Indústria 2027, a indústria do futuro, e as suas implicações para as micro, pequenas empresas. Esse estudo iniciou-se em 2017 com uma perspectiva de 10 anos. Visava projetar para o futuro a expectativa do sistema industrial brasileiro a respeito da evolução tecnológica em direção ao novo paradigma da indústria 4.0. E essa avaliação era exatamente sobre a capacidade do sistema empresarial afastar riscos e acompanhar essas transformações, não é? E isto implicava na presença ou não primeiro, de consciência a respeito dessas mudanças e de planejamento para alcançar esse novo paradigma, que foi avaliado por um conjunto de cientistas, tecnólogos, gente experiente, em torno a 8 clusters de tecnologia. Vocês podem ver aqui neste círculo verde claro os grandes processos e modelos de negócio que estavam sendo e estarão sendo impactados por tecnologias de informação como supercomputação em nuvem, big data, inteligência artificial, superredes de comunicação que virão aí como a 5G, por exemplo, a internet das coisas, a automação robótica avançada dentro das empresas. Ao mesmo tempo, estudamos nanotecnologias e novos materiais, armazenamento de energia e também as biotecnologias avançadas, especialmente a possibilidade de editar geneticamente os genes, não é? Das espécies vegetais, animais, etc. Essa perspectiva tecnológica foi, então, discutida com especialistas setoriais para pesquisar o rebatimento das transformações tecnológicas sobre os sistemas produtivos. E nós focamos em 10 grandes sistemas produtivos que têm expressão na estrutura industrial brasileira. Vocês podem ver aqui na coluna sistemas produtivos, desde as agroindústrias até bem de consumo, passando pela petróleo e gás, pelos insumos, pela automotiva, pela aeroespacial, pelas tecnologias de informação, pela farmacêutica, etc. E, em alguns casos, nós fizemos estudos setoriais ainda mais focados. Esses estudos, por sinal, estão disponíveis e vocês depois, ao fim, terão a referência, se quiserem analisar ou conhecer esses estudos em maior profundidade. Muito bem. Além disso, foi feita uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo consultou cerca de 1.000 empresas, a amostra foi reduzida para 750 empresas, cujas respostas a gente achava mais confiável, para avaliar o estágio de desenvolvimento da automação nas fábricas. Desde a automação dispersa, pontual, não integrada, a geração 1.0 até o 4.0, que é o novo paradigma de automação, onde está tudo integrado, né? Online, onde as máquinas acumulam dados e são capazes de fazer aprendizado a respeito do seu próprio desempenho, onde a cadeia de valor de suprimentos para trás, de fornecedores,
para frente, distribuidor, marketing, até o consumidor, essa cadeia de valor inteira pode estar integrada e permitir no futuro um novo mundo em que a inteligência artificial vai ganhar um peso crescente, né, na otimização de todos os processos. Pois bem, essa era a pergunta e nós constatamos, retrato em 2017, que quase 75% da indústria brasileira, e nós estamos falando aqui de empresas industriais médias, médias grandes e grandes, 75% dessa base estava na geração 1 e 2, somando aqui esses percentuais. E este quadro ainda era um quadro que mostra um atraso relativo grande da indústria brasileira. Apenas 1,6% da amostra já estava caminhando efetivamente para o padrão 4.0, como vocês podem ver, em 2017. Mas quando foi feita a pergunta sobre em que estágio a empresa pretende estar em 2027, e essa não é uma pergunta simplesmente subjetiva, a gente perguntou quais eram os planos, como eram os planos, o retrato é um retrato muito diferente, é um retrato muito positivo, porque já uma parcela significativa, não é, quase 60%, já migrava das gerações 2 e 3 para a geração 3 e 4. E na 4.0, quase um quarto, 24%, já chegava no 4.0, chegaria na 4.0 em 2027. Muito bem. Resta, porém, uma preocupação, que uma parcela de 39%, 40% ainda em 2027 permaneceria ainda no estágio 1 e 2, no 1.0 e no 2.0. A esse grupo estão associadas empresas de menor porte. E daí uma preocupação, não é? Porque olhando para as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, para ser mais preciso, há uma preocupação geral em todos os países de apoiar a digitalização, a manufatura avançada nas micro e pequenas empresas. Por quê? Porque se as micro e pequenas empresas não acompanharem este processo, o processo fica truncado, porque a cadeia produtiva, fornecedora, distribuidora, onde micro e pequenas empresas estão presentes, não pode ficar para trás. E, portanto, nesses países, vários países foram pesquisados também, para olhar programas, adotaram, nos últimos 5, 6 anos, programas extensionistas bastante proativos para promover a digitalização nas micro e pequenas empresas. Muito bem. Tomando como critério o estudo I-2027, nós subdividimos as micro e pequenas empresas em 3 categorias. E eu queria sublinhar aqui. Primeiro, as empresas inovadoras. Porque nós não podemos imaginar que a micro e pequena empresa é um conjunto de empresas atrasadas, coitadinha. Não. Existe um grupo de micro e pequenas empresas, especialmente startups, e micro e pequenas empresas de base científica e tecnológica, que são fundamentais para o processo de avanço da manufatura como um todo. Essas micro e pequenas empresas, elas podem cumprir 2 papéis importantíssimos, não é? Que nós vamos ver logo em seguida. Mas, além delas, existem outro conjunto de micro e pequena empresa que está capacitada a ajudar as outras.
micro e pequenas empresas que produzem softwares empresariais, produzem sistemas de automação que ajudam as outras, e é certamente uma grande maioria, uma vasta maioria de micro e pequenas empresas que são carentes, né? Se nós olharmos o número de engenheiros vinculados a MPEs, né, na indústria, nós vamos ter apenas 13.700 engenheiros, segundo os dados da RAIS em 2017, por exemplo. Mostra uma certa carência. Pois bem, vamos falar primeiro das micro e pequenas empresas inovadoras, que corresponde à primeira faixa dessa transparência aqui. Essas micro e pequenas empresas inovadoras, elas podem ter um papel fundamental em setores tecnologicamente sofisticados, como a indústria de aeroespacial, a própria indústria de tecnologia de informação, a cadeia de petróleo e gás em águas ultraprofundas, como é o caso brasileiro, o setor de bens de capital, a farmacêutica, a bioeconomia, a nova economia verde. As micro e pequenas empresas podem, de base tecnológica e científica, elas podem ajudar a desenvolver produtos novos, podem ajudar as grandes empresas, startups criativas, dentro dos ecossistemas de inovação, elas podem ser o sal da terra, elas podem ajudar a acelerar a inovação tecnológica, que dentro do departamento, dentro do sistema de pesquisa e desenvolvimento da grande empresa, que é mais burocrático, que tem dificuldade de pensar fora da caixa, é mais difícil. E a startup pode injetar criatividade, velocidade a esses processos, né? Podem dar uma contribuição muito relevante nesses sistemas. Bom, em relação à segunda faixa, nós temos uma coisa muito relevante também a chamar a atenção. É que micro e pequenas empresas integradoras de soluções digitais, sejam softwares de gestão, sejam processos avançados de automação, mesmo que sejam para empresas de pequeno porte, podem ser apoiadas de uma maneira decisiva por empresas pequenas também, integradoras de engenharia e de software, que ajudam as outras pequenas empresas a customizar, a ajustar os novos processos de digitalização, de aprendizado de máquina, de sensorização e conexão dessas máquinas a sistemas integrados. Tudo isso exige uma engenharia muito específica, caso a caso. E essa engenharia pode ser feita por etapas, não é? Como nós vamos ver adiante. E as pequenas empresas de base tecnológica, especificamente, de software, de engenharia, podem ter um papel essencial. E, finalmente, na última faixa aqui, nós estamos pensando nas empresas mais carentes, nas empresas que não têm ou não têm ainda uma plena consciência dessas transformações, ou são empresas que têm alguma consciência, mas não sabem como avançar, ou têm insegurança, ficam imaginando que não está ao seu alcance avançar em direção ao padrão 4.0. O que não é verdade, nós vamos ver que isso é possível. Eu queria, então, focar agora em três grandes desafios sistêmicos para as micro e pequenas empresas. Primeiro desafio importante é o desafio de digitalizar a gestão das micro e pequenas empresas. Isso significa introduzir sistemas ERP, quer dizer, Enterprise Resources Planning. São softwares de gestão. Esses softwares de gestão precisam estar adaptados aos pequenos negócios, precisam ser mais simplificados,
É preciso apoiar a produção de soluções específicas para pequenas empresas, né? Soluções simplificadas, amigáveis, que ajudam a pequena empresa, desde a gestão contábil, de caixa, a gestão de folha de pagamento, a gestão da produção, a gestão de processamento de ordens, de compra, no fim, a gestão da entrega de produtos, a gestão até, se possível, entender as preferências dos consumidores, né? Esse tipo de gestão online, esse tipo de gestão integrada, com softwares especiais, permite que a empresa ganhe uma agilidade, uma capacidade de fazer a leitura do seu desempenho, né? E avançar muito na eficiência. Né? Isto é que permite essas empresas a combinar a digitalização, o avanço na manufatura com a gestão como um todo dos negócios. Olhando agora a manufatura propriamente dita. As pequenas empresas podem fazer isso passo a passo, etapa por etapa. Não precisa fazer tudo de uma vez e nem trocar o parque de máquinas. É possível fazer o retrofit das máquinas existentes, colocar sensores. Esses sensores podem emitir sinal de radiofrequência, se ligar a uma rede. E, portanto, é possível ir fazendo por etapas, inclusive de uma forma acessível à capacidade financeira das pequenas empresas, uma paulatina, uma gradual, ou não é tão gradualista, porque é por etapas ou por linhas de produção, um avanço em direção à manufatura 4.0. E existem empresas integradoras de engenharia, de software, que são especialistas em adaptar as plataformas de automação existentes para situações específicas de cada empresa. Essa customização é essencial. Né? E esses processos são processos que vêm sendo apoiados em vários países. Né? Muitos países têm feito um esforço muito grande de apoiar o avanço das pequenas empresas. Finalmente, nada disso, a digitalização da gestão ou a digitalização da manufatura, será possível sem uma mudança de mentalidade, sem que começando pelos executivos e empresários das pequenas empresas, compreendam a necessidade dessas transformações e eles próprios se engajem, deem o exemplo e mobilizem as suas empresas, seus trabalhadores, para um processo de treinamento e de preparação para essas novas tecnologias, para operacionalizar essas novas tecnologias. Isso exige uma mudança de mentalidade. E é importante que haja abertura dos pequenos empresários neste sentido, né, dos micro e pequenos empresários. E com uma visão de longo prazo, porque não adianta num impulso fazer uma outra mudança. É preciso compreender que esses processos são irreversíveis e quem não acompanhar essas grandes transformações pode pagar muito caro. Né? Por isso, a necessidade de mobilização. Essa era a mensagem final, está aqui nessa última, do estudo Indústria 2027. É uma mensagem positiva no sentido de que o Brasil, a indústria brasileira, mas não só a indústria, os serviços, o varejo, né? Os setores onde predominam pequenas empresas podem sim avançar na direção do novo paradigma. Para isso, é preciso que haja uma parceria entre as políticas públicas e o setor privado, mas é preciso também que as lideranças do setor empresarial aumentem a sua consciência e se engajem nesses processos, soluções de baixo custo, acessíveis, sejam desenvolvidas, e isso demanda iniciativa de política,
de maneira a colocar em marcha um processo de transformação do sistema empresarial brasileiro na direção desse novo paradigma, porque sem isso nós correremos sérios riscos. Mas a perspectiva pode ser otimista e essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado pela atenção. E os relatórios dos estudos estão aqui disponíveis e ao fim da apresentação você pode ler aqui na tela como acessar tanto os resultados gerais do I-2027 quanto o trabalho específico para as MPRs. Muito obrigado.